Bom dia, irmãos. Um privilégio muito grande estar aqui com vocês mais uma vez compartilhando da palavra de Deus. Eu queria uma Bíblia emprestada. Deixa eu ver, presbítero, por favor. Isso, aí. Eu esqueci a minha, né? Olha só. Você trouxe a sua Bíblia, irmãos? Ó, quem trouxe aí? Levanta ela bem alto, mas mantenha levantada. Mantenha levantada. É um exercício matinal, tá bom? A palavra de Deus, ela é sagrada, ela é a nossa única regra de fé. Está abaixando, irmã? Mantenha levantada. A nossa única regra de fé e prática. Ela é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. Essa palavra de Deus. Amém, irmãos? Pode abaixar agora. Aí. Você resistiu ao teste da Bíblia. A palavra de Deus é realmente um livro sensacional, sensacional. Ela se autoconfirma nas suas próprias páginas. Ela declara que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então não há alegorias, não há poesias, não há histórias que Deus mandou contar. É fato, desde Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. É palavra útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a palavra de Deus. Mas muitos têm duvidado de que essa palavra seria, de fato, uma palavra digna de toda confiança. Que ela teria sido refutada pela ciência, inclusive. Olha, Darwin mostrou que a gente não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Somos amebas evoluídas, lenta, gradual e sucessivamente, há 3,8 bilhões de anos. O universo se forma do nada, que pega o nada para nada e por nada e bum, forma tudo. E nesse tudo forma-se um planeta com uma sopa ácida, escaldante e venenosa, aonde nasceu ali a sua tataravó, a ameba primordial, que lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo, passa pelo chimpa, que é até humano, até dar em você é uma ameba evoluída. Gostou da sua história, irmão? Seu passado brilhante, congratulações. É assim que nos contam, que somos amebas evoluídas. E que a palavra de Deus está errada, então. Por sinal, você já cumprimentou a ameba evoluída que está do seu lado aí, irmãos? Faça isso. Fala, amebinha, amebão. Bem-vindos à EBD, da IPC. Cumprimenta aí a ameba. Garota, aquela amebinha que faz tempo que você estava querendo cumprimentar e não tinha coragem, aproveita, não é? Fala, amebinha, bom dia. Olha só. Irmãos, e há muita dúvida que tem sido colocada sobre essa palavra, a palavra de Deus. A palavra inerrante de Deus. Mas, quando você vai estudar, você para e fala, agora eu vou estudar essa palavra. É o que aconteceu comigo até 2008. Até 2008 eu era um evolucionista teísta, que eles agora chamam de criacionista evolucionário. E eu achava que a palavra de Deus era boa, mas ela tinha alegorias, tinha as histórias. Noé, o dilúvio, a arca. Não, no máximo foi local, né, Marcos? Aquele dilúviozinho assim, né? Eu achava que, olha bem, Deus contou uma história realmente sobre Adão e Eva. A gente tinha evoluído, eu dava aulas de evolução. Eu contava sobre a evolução química, o petróleo, o carvão, veja bem. Eu era um evolucionista de segunda a sexta. De sábado descansava, que todo mundo, né, merece, e domingo eu cultuava um Deus meio estranho. O Deus do devagarinho, que tinha lenta, gradual e sucessivamente formado o universo através do modelo de expansão, contração, colando pedrinhas para formar planetas, atraindo blocos de gelo com Júpiter para jogar na Terra. Esse é o modelo. E eu achava que isso era realmente fatos e que a Bíblia não tinha, de fato, a história toda. Era um bom guia de teologia, um bom guia de filosofia, mas em ciências, a ciência verdadeira se encontrava na ciência dos homens. Tinha o livro 67 que eu poderia usar para interpretar a palavra de Deus, o livro da ciência. Mas em 2008, eu descobri o design inteligente. E um maluco, beleza, reverendo Augustus Nicodemos, me chamou para o primeiro simpósio Darwinismo hoje, na melhor universidade brasileira. Qual seria, pastor Marcos? Mackenzie, sim.
Mais um upgrade no salário, né? E ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu comecei a minha caminhada na boa ciência que revela que a palavra de Deus está recheada, abarrotada, afogada de boa ciência. Irmão, você nunca fez um curso científico? Se você leu a Bíblia, você sabe muito mais ciência do que os eruditos desse século, sabia? Você sabe exatamente como o universo foi formado, e eles estão procurando. Cada hora eles mudam o modelo. Você sabe exatamente a idade do universo. Tem toda a cronologia, eles estão procurando. Olha, agora estão querendo dobrar a idade do universo. Não é 13,8 mais, é 27 bilhões de anos, para acomodar o James Webb dentro. Olha só, se você leu a Bíblia, você conhece, por exemplo, como você foi feito, para que você foi feito, por que você foi feito, aonde você está e para onde você vai. Inclusive, ela prevê o futuro. Ela diz que nós andaremos em ruas de ouro, com o nosso Mestre Jesus na Canaã celestial, Jerusalém de Jerusalém. Eu vou andar em ruas de ouro com o meu Mestre Jesus. Aí você vai falar assim, mas professor, como é que eu posso ter certeza que a Jerusalém celestial existe? Você sabia que a Bíblia cita várias cidades, um monte de cidade? Por que Deus fez isso? Para que a gente fizesse prova da palavra. Muitas cidades, a história falava assim, nunca existiu essas cidades. Dia após dia, dado após dado, descoberta após descoberta, todas as cidades da palavra de Deus mencionadas, muitas delas desconhecidas pela história, foram confirmadas. Se todas elas que a Bíblia cita foram confirmadas pela história, por que você duvidaria da Jerusalém celestial? Ela de fato existe, a nossa lógica, é o nosso pensamento. A gente não crê em fada madrinha, ET, chupacabra, né? Quem crê aí, gente? Disseram que o ET de Varginha estava enterrado lá no Instituto de Química da Unicamp, né? Falaram, professor, você trabalha em cima dele? Eu falei, acho que sim. Antigamente. Nós cremos numa fé corroborada por grandes evidências e numa palavra de Deus que tem sido referendada pela ciência. Então o tema da aula hoje é esse aqui, olha. Foi até o pastor Paulo que fez. Ficou legal, viu, pastor? Cadê ele? Fugiu para pegar a bandeira, né, pastor? Ali, ó. Ficou bem legal, viu, pastor? A Bíblia e a ciência, perfeita harmonia desde Adão e Eva até o dilúvio bíblico errei aqui, gente. E a destruição apocalíptica da terra. Irmãos, se você passeia pela Bíblia, você encontra vários fatos, ocorrências, reinados, cidades, eventos, desde Adão e Eva até o Apocalipse. E todos esses eventos, hoje nós temos grandes evidências pela ciência que de fato ocorreram ou ocorrerão. Olha que sensacional. Então eu podia ficar a manhã toda aqui, 10 horas e 45 minutos, não é? Sabe desse número mágico? Falando sobre todos esses eventos, mas eu vou escolher 3. Olha, Adão e Eva, vou falar um pouco sobre o dilúvio e um pouco sobre a destruição apocalíptica da terra, tá bom? São 3, é só um spoiler da Bíblia. Eu tenho um podcast, A Bíblia e a Ciência, na rede 316, no Spotify, tem 167 episódios para você assistir. Na IPP-TV Fé e Ciência, são mais de 70 programas de 1 hora. Irmãos, desliga a Netflix, desliga a TV. Tem irmã que ainda assiste novela. Não tem, irmã? Deixa eu ver. Estou procurando aqui, pastor. Desliga, irmã, assista os programas da IPP-TV, Fé e Ciência, magnífico, aprenda a defender, dar razão da sua esperança. Mas eu vou falar sobre só esses 3, tá bom? Vamos lá? Adão e Eva. Olha, tem gente que acha que Adão e Eva é uma figura, é uma história que Deus contou, porque a gente não tinha capacidade ainda para entender a evolução. São personagens figurativos que Deus usou. De fato, nós evoluímos, tinha 10 mil humanoides, Deus foi lá, achou que ficou bom, né? Que a evolução tinha feito um bom serviço, escolheu um casal, soprou neles o fôlego da vida. Você está chocado, não está, com essa história? É uma história que corre por aí, que Deus teria feito isso.
Não, então Adão e Eva não seriam, de fato, fatos, seriam ilustrações da Bíblia. Será que é assim? Olha, eu falei ontem, essa parte eu vou passar rápida, porque você esteve aqui, você já aprendeu, mas vou detalhar um pouco mais sobre as evidências que nós temos sobre Adão e Eva. Sobre Adão e Eva. São absolutamente definitivas, não tem como fugir. Adão e Eva foram dois personagens históricos. E o pior, Deus, para tirar a prova, o que ele fez? Ele registrou a nossa história no nosso DNA. Sabia disso? A história da humanidade está registrada num registro genético, no nosso genoma, no código, nas informações que nós temos dentro das nossas células, no DNA. E foi Deus que fez essa revelação mais recente? Claro que foi. Deus dirige a ciência, Deus é o autor e consumador da ciência. E Deus deu a Francis Crick e Watson o privilégio de elucidar a estrutura de uma arquitetura de software que armazena as nossas informações que estão no centro das nossas células, a molécula de DNA. E quando nós abrimos essa molécula de DNA, o que a gente descobriu? Uma das grandes informações, falei já ontem à noite, é que cada vez que você reproduz, toda vez que um pai e uma mãe têm um filho, esse filho tem o quê? Ele vai evoluir, vai se transformar num filho mais poderoso do que você, com maior capacidade intelectual. A gente está evoluindo, nossos filhos estão evoluindo? Não, pior que não. A gente até gostaria, mas todo filho é de 50 a 100 mutações deletérias pior que seu pai. Garotão, está sentado do lado do seu pai? Dá uma olhadinha para ele assim, né, Marcos? Olha para o paizão aí e fala: paizão, você é melhor que eu, hein? Eu tenho de 50 a 100 mutações deletérias a mais. Essa é uma grande descoberta do projeto Genoma Humano. Demorou 23 anos para a gente chegar num bom conhecimento do genoma. Sabe que o genoma todo humano até hoje não foi desvendado? Ainda tem pedaços que não estão muito bem esclarecidos. Mas a maioria desse genoma já foi descoberto. 3,2 bilhões de pares de bases. E o que aconteceu nessa descoberta? Percebemos que podemos sequenciar esse genoma. Vários equipamentos foram criados ao redor do mundo e cada vez eles estão mais rápidos. Hoje, se você tem um problema de, por exemplo, quem foi o pai e os dois suspeitos são gêmeos, você rapidamente sequencia todo o genoma para saber quem foi o pai da criança. Então, são técnicas que permitem o sequenciamento de vários e vários humanos. Já foram feitos esses sequenciamentos. E a gente descobriu com certeza que cada filho é de 50 a 100 mutações deletérias pior que seu pai. Isso está diminuindo a nossa capacidade em torno de 1 a 2%. Essas mutações deletérias, o estrago, apesar de serem poucas, o estrago está sendo muito grande. E cada filho é de 1 a 2% menos capaz que seu pai, em capacidades motoras, intelectuais, físicas. Irmãos, estamos evoluindo. Eu digo, outro dia eu fiz uma previsão, ninguém sabe quando Jesus voltará, nem o filho, né, pastor Marcos? Só o pai. Mas eu fiz uma previsão outro dia, de 100 anos não passa, senão não vai ter mais o que ele vai para ele resgatar. E o bom que essa profecia, depois de 100 anos, acho que ninguém vai estar mais aqui, né? Bom, espero. Então ninguém pode me cobrar, tá? Já fui, vocês também. Se eu errei, né? Não vai poder falar falso profeta. Mas 100 anos, irmãos. E quando fomos calcular, olha, a gente sabe que estamos acumulando 50 a 100 mutações deletérias por geração. Fato. Nós conseguimos medir a quantidade de mutações deletérias média que todos nós temos. A gente tem essa média, fato. Divide o fato pelo outro fato, nós chegamos à conclusão que estamos na Terra há 6.000 anos. Partimos na Terra há 6.000 anos. Parece que bate muito bem com o relato bíblico. Mas aí você vai falar, e Adão e Eva nessa história? Fomos no núcleo da célula e descobrimos lá um cromossomo Y, que a gente só ganha dos nossos pais.
Fomos na mitocôndria e descobrimos lá que tem um DNA dentro da mitocôndria. A mitocôndria é tão importante, ela é tão importante, que ela não pode esperar toda a informação chegar do núcleo. É onde produz a energia na célula. E ela tem um DNA específico, aqueles anéisinhos ali que você está vendo. O DNA mitocondrial. Como ele é pequeno, relativamente pequeno, em relação a toda a informação genômica, e como o cromossomo Y também é relativamente pequeno em relação a toda a informação genética, e como eles podem ser rapidamente sequenciados, e como eles só vêm do pai ou só vêm da mãe, há maior facilidade de você traçar a descendência de todos os humanos. E o que a gente descobriu? Adão e Eva. Descobrimos traços no nosso genoma inquestionáveis que todos os humanos, eu e você, viemos da mesma mulher, que foi chamada não coincidentemente de Eva mitocondrial. Assista a IPPTV, tem vários programas lá, Rogéria Ventura, João Paulo Reis. A gente está falando disso, no debate do século, colocamos lá a Eva mitocondrial, não? O Pirula ficou meia hora tentando se explicar, não conseguiu. Por quê? Porque é uma evidência absolutamente inquestionável. É forte demais. Lógico que a gente não tem certeza absoluta de nada em ciências, mas essa evidência foi catastrófica para os modelos naturalistas e foi absolutamente uma evidência que confirma a palavra de Deus. A semelhança foi tanta que chamaram de Eva. No cromossomo Y, descobrimos que viemos todos do mesmo homem, que habitou a Terra há 6.000 anos. Chamaram do quê? Adão Y. Irmãos, Adão e Eva têm sido confirmados pela genômica moderna. Pensa bem. Que sensacional, não é? Você não está contente? Eu estou. Olha, a palavra de Deus que diziam que era alegoria, a palavra de Deus que diziam que eram histórias que Deus tinha contado, tem sido referendada pelos dados. E é extremamente motivante a gente viver nessa época, sabia? Professor, o ateísmo tem crescido, tudo mais. Ele tem regredido, irmãos, nos últimos meses, nos últimos anos. A gente achava que tínhamos perdido a batalha, mas Deus deu a reviravolta. Ele é demais, não é? Aos 45, porque agora tem prorrogação, né? Aos 55 minutos do segundo tempo, já com a prorrogação se esgotando, não é? Quando ele estava perdendo de goleada, ele virou o jogo. E as evidências são fortes demais. Olha aí, está vendo? Todo mundo. Eu comentei ontem, sensacional, porque quando você regride, por exemplo, para as mulheres, pelo DNA mitocondrial, chega em 3 mulheres. Eu não pus o gráfico aqui, deveria. É bem legal. E depois dessas 3 mulheres convergem numa só. Vai convergindo em 3, das 3 convergem numa só. Que história é essa, pastor? Quem seriam essas 3 mulheres? As noras de Noé do dilúvio. Olha só. Depois vai, hein? Eva. Sensacional. Adão e Eva têm sido confirmados através do registro bíblico. Bom, começamos com Adão e Eva. Agora chegamos no dilúvio bíblico. Aí você vai dizer assim, não, professor, dilúvio bíblico não tem água suficiente para cobrir todos os montes da terra. Uma das questões que o Sacani fez, e o Pirula também fez durante o nosso debate do século, nossa, se colocasse tanta água em cima da terra, causaria um desequilíbrio. Não tem tanta água. Como é que ia cobrir os Alpes, os Himalaias? Irmãos, Alpes e Himalaia é pós-diluviano. A gente tinha um planeta muito mais plano e tudo mais. Será que a gente tem evidências do dilúvio bíblico? Eu tenho uma palestra com, acho que uns 85 slides. Eu gasto umas 2 horas nela, mais ou menos. Você pode assistir na IPPTV, Noé, o dilúvio, a arca, os dinossauros. Eu vou fazer só um splash rápido aqui, um spoiler das grandes evidências que nós temos para o dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico é central na nossa teologia, não é? Absolutamente. Jesus menciona o dilúvio. Como foi nos tempos de Noé, será na vinda de Cristo. E é um evento absolutamente importante na palavra de Deus.
4 capítulos de Gênesis são reservados para descrever o dilúvio. Tem tanta coisa importante na Bíblia que você acha que deveria ter sido explicado melhor, não acha? 4 capítulos, um relato técnico, consistente, coerente. Tem detalhes ali, olha, tem as dimensões da arca. O que ele tem que passar na arca? Betume. Como que ele deve fazer a arca? Quantos andares tem que ter na arca? Relatos de quanto tempo demorou. Uma pombinha foi e trouxe um galinho. Olha só, não é história, é um relato técnico, consistente, coerente, descrevendo fatos, uma narrativa que descreve fatos. Os verbos e as palavras que são usadas durante todo o Gênesis, mais especificamente durante o dilúvio, são verbos e palavras que são usados no hebraico para narrativas históricas. Não faz sentido a gente imaginar que isso seria alegoria. De fato, os fatos mais recentes confirmam o dilúvio. Tanto que surgiu um filme, não sei se vocês assistiram. Quando foi isso? Em 2014. O filme Noé. Quem assistiu o filme Noé aqui? Gente, eu comecei a falar sobre o dilúvio porque antes minhas palestras são coisas mais simples. Eu falava sobre as mitocôndrias, os ribossomos, a homoquiralidade da vida, essas coisinhas simples, entendeu? E eu nunca falaria sobre o dilúvio, porque eu achava que essa história de defender a Bíblia com a ciência era mais um ministério do professor Adalto Lourenço, não é? Eu falava de química, bioquímica. Mas quando esse filme foi lançado, em 2014, o pessoal da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em São Paulo, está vendo ali, consegue enxergar? Em Santana, me ligou lá o ministro dos jovens e disse assim: professor, vai ser lançado o filme Noé, está uma grande expectativa aqui entre os nossos jovens. A gente quer ir com você assistir o filme, depois você vem aqui dar uma palestra sobre Noé. O dilúvio, a arca e o dilúvio. E a dilúvio, a arca e todas as implicações. Aí o maluco beleza aqui falou assim: rapaz, eu nunca falei sobre Noé, eu nunca estudei sobre Noé, eu até tinha dúvidas ainda se o dilúvio realmente seria confirmado por evidências científicas. Mas o maluco beleza falou: sim, vou. E aí eu tinha que preparar uma palestra, né, pastor Marcos? Ixi! E aí eu preparei uma palestra e nós fomos assistir o filme. Não sei se você gostou, eu detestei. Pus no meu Face, coisa de ateu, deu no que deu. Tem Transformers no filme. Noé, eu aprendi com minha professorinha da IBD que era um homem justo e bom. Aquele Noé do filme é um psicopata. Mas então o filme deveria ser chamado Não É. A incrível história do homem que não é Noé. Gostou? É todo deturpado. Por que eles fazem isso? Porque eles não acreditam na história, obviamente. Contaram a história como uma ficção. Mas a gente está atolado, abarrotados de evidências. Por exemplo, você vai falar assim: como todos os animais puderam chegar até a arca, Marcos? Isso é impossível. O relato bíblico não bate com a história, não bate com a ciência, não bate com a lógica, não bate com as evidências. Não dá para todos os animais terem chegado na arca. Tem na Austrália, tem lá os cangurus, ornitorrincos e tudo mais. No Brasil, nós temos o tatu-bola, né, que só tem no Brasil, certo? A jabuticaba do Brasil, em termos de animais, tatu-bola, vários outros, todos os continentes. Como é que eles chegaram até a arca? Impossível, Marcos, impossível, impossível. Será que é impossível? Absolutamente não. Uns dizem assim, sabe por que eles chegaram? Tomaram Red Bull, né? Foram voando assim. Gente, como é que todos os animais chegaram até a arca? A própria Bíblia dá a resposta. Em Gênesis 1, de 9 a 10, está escrito assim: e disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas, e apareça quantos elementos secos? O elemento seco. Chamou Deus o elemento seco terra. Irmãos, a Pangeia foi uma descoberta moderna. A gente só descobriu que só tinha um continente quando nós, com os nossos satélites e foguetes, subimos lá em cima, olhamos para baixo, vimos que a Terra era bem redondinha, tá bom, irmãos? Bem redondinha, e percebemos o quê? Que os continentes estavam se separando. Quando nós percebemos que os continentes estavam se separando, não é um bom exercício científico, mas tudo bem, nesse caso parece que funciona, nós regredimos o filme.
Ao regredir o filme, nós percebemos que todos os continentes se encaixam perfeitamente. Até bordas são auto-encaixantes. É como um joguinho de Lego. Faz assim, ó, clique, clique, as peças se encaixam. Um quebra-cabeça. E o que nós percebemos com a ciência moderna? Que uma grande verdade científica que a Bíblia já anunciava era verdadeira. Havia apenas um continente. Tem camadas de registro fóssil, está vendo essas camadas coloridas? Que se propagam entre continentes. Olha, tem uma camada verdinha que sai da América do Sul, passa pela África, vai na Índia, na Antártica e chega na Austrália. O mesmo registro fóssil, com os mesmos fósseis. O que isso significa? A fossilização ocorreu ainda quando esse continente estava a ser conectado. Muito provavelmente, durante o dilúvio, a gente acredita assim, quem estuda o dilúvio e tenta reproduzir historicamente como ele foi, acredita que havia um grande continente, um único mar. Esse grande continente tinha um clima absolutamente uniforme, cheio de vegetação, grandes florestas e tudo mais. Os animais, então, estavam muito bem distribuídos nesse continente, uniformemente distribuídos, não havia necessidade nenhuma do urso polar ir para os polos, os ornitorrincos e cangurus fugirem para a Austrália, encontrarem um novo habitat adequado para eles, porque era tudo adequado e uniformemente distribuído. Então, como é que os animais puderam chegar até a arca? Andando, irmãos. Eles estavam simetricamente e uniformemente distribuídos nesse grande continente. Não havia necessidade de você localizá-los em continentes específicos, com climas e habitats específicos. Estavam todos distribuídos ali. Durante o dilúvio, o que aconteceu? Provavelmente uma grande catástrofe, alguma coisa aconteceu que trincou esses continentes. Alguns acham que caiu um meteoro, outros acham que Deus mudou um pouquinho o ângulo de inclinação da Terra. Eu fico com essa hipótese, acho que é melhor. Quando passarem um filme lá, vocês lembrem, tá bom? O Marcos achava que Deus mudou um pouquinho o ângulo de inclinação da Terra. E vocês vão descobrir o quê? Que eu estava certo, claro. Não é? E olha só, trincam-se os continentes. Todo aquele evento catastrófico de grandes tsunamis que invadem esses continentes, depositam em camadas os sedimentos sobre esses continentes que ainda estão próximos. E agora começam a se separar rapidamente. E essa separação vai desacelerando. A única forma de você entender essa distribuição de fósseis conectando todos os continentes é através de um grande dilúvio que soterra rapidamente esses fósseis sobre esse grande continente que agora começa a se separar. Fantástico! O dilúvio bíblico é o único evento no mundo que consegue explicar o registro fóssil. Sabia dessa informação? Sensacional. A palavra de Deus. Olha aí, olha os continentes como se encaixam perfeitamente. Há quanto tempo faz que esse movimento ocorre? Os naturalistas dizem que ocorre há milhões e milhões e milhões de anos. Faz sentido? Nenhum. Se fossem milhões e milhões de anos, o que aconteceria com os continentes? A erosão nas costas que ocorre nos litorais já teriam deformado esses continentes. Talvez a gente nem observasse mais que eles estariam conectados no passado. A deformação nos litorais, nas costas dos continentes, seria tão grande que a gente não observaria mais se esse processo, de fato, estivesse ocorrendo há milhões de anos. Milhões e milhões de anos. Então, essa separação foi recente. 6.000 anos. Olha aí o número mágico voltando. Gente, a gente tem mais e mais... cada vez mais e mais evidências do dilúvio bíblico. Aí havia espaço, irmãos? Aí não dá, Marcos. Botar toda a bicharada no barco não tem como. Você até aprendeu na IBD que não havia espaço mesmo, não é? Essa é uma crítica que a gente faz para os professores da IBD. Professor da IBD, nunca mais use os livrinhos que tragam a arca assim, tá? Tira da biblioteca. Às vezes, uma vez eu ganhei um desenho para colorir na IBD que era mais ou menos assim. Se você dá um desenho desse para o seu aluno na IBD, ele vai crer na Bíblia? Não. Por quê? Porque não cabe mesmo. Já pensou uma barquinha assim?
uma arca assim, durante o dilúvio, o que aconteceria? A bicharada toda na primeira onda, morria. Irmãos, avispas? Absolutamente sim. As dimensões da arca, 300 por 50 por 30 côvados, descreve um navio com aquelas dimensões ali em cima. A arca de Noé era maior que o Titanic, muito maior que o Titanic em capacidade de armazenar cargas. Olha só, o barco era absolutamente imenso. A gente faz todas as contas de quantos animais deveriam ter entrado na arca, falando rapidamente para vocês, poderia fazer essas contas com vocês, inclusive. Os animais normalmente têm um tamanho médio de ovelha. Uma ovelha é um tamanho médio de um animal. Estima-se que aproximadamente 6.000 animais entraram na arca. 6.000 a 18.000. Os cálculos variam, mas 6.000 é o melhor cálculo, eu acho. A arca de Noé estaria, portanto, ocupada apenas 1/3 dela com animais. O resto, os 2/3 restantes, Noé tinha academia, a esposa de Noé tinha uma sala de tricô e crochê, despensa, eles tinham um campo de futebol, acho que não jogava futebol ainda nesse tempo, né, pastor? Algum tipo de esporte que eles praticavam, toda uma área para armazenar alimentos, que eles provavelmente armazenaram, tinha seções diferentes. Absolutamente, o barco era incrível, apenas 1/3 dele ocupado. Por que a gente acha isso? Porque a especiação e a diversificação dos animais ainda não tinha ocorrido, ou se tivesse ocorrido, teria muito pouca diversidade. A especiação é um fenômeno pós-diluviano, onde o planeta agora totalmente diferente, em vários continentes, diferentes habitats, com desertos, florestas, climas tropicais, semitropicais, polares, exigiu dos animais uma forte adaptação. Mas isso ocorreu pós-dilúvio, antes não, eles estavam de boa, num planeta totalmente benéfico para a vida, grandes florestas, uma temperatura controlada, tudo uma distribuição uniforme de animais, e não havia, então, uma pressão para a especiação. Quem é biólogo sabe disso, que é o ambiente que é detectado pelo animal. Quando ele muda, ele se adapta. Não é o ambiente que causa, hein? É o animal que percebe, e ele se adapta. Então, nós acreditamos o quê? O casal original de caninos talvez tivesse sofrido uma certa especiação, mas o casal original talvez estivesse lá. O casal original de humanos, o casal original de chimpanzés, gorilas, orangotangos, pássaros, dinossauros, sapos, salamandras e tudo mais. Então, quem entrou na arca? O casal original de caninos, que depois se diversificou em cães, raposas, lobos, coiotes. O casal original de felinos, que depois se diversificou em gatos, leões, leopardos. Percebeu? Então a nossa conta de número de animais reduz muito quando você entende o fenômeno e que a especiação não foi necessária antes do dilúvio, pré-dilúvio, só pós-diluviana. Legal, né? Então, quem entrou? O casal original dos felinos, que depois deu origem aos leões, jaguares e todos os diferentes animais dentro da família dos felinos, caninos, chimpanzés, orangotangos e tudo mais. No seu livro, A Evolução de Darwin, que está ali, Michael Behe explica bem esse fenômeno da especiação e como o limite da diversificação, de fato, está, hoje, descobrimos pela ciência moderna, nas famílias. Não passa de família, irmão. Se você é canino, você será canino por gerações e gerações e gerações. Se você nasceu chimpanzé, você será chimpanzé. Se você nasceu tentilhão, você será tentilhão. Se você nasceu bactéria, você será bactéria. Se você nasceu vírus, você será vírus. Olha, dizem que os vírus estão mutando. Evolution in action. Mas o vírus da AIDS continua o quê? Vírus. O dia que um vírus se transformar em borboleta, eu creio em Darwin. Mas, por enquanto, eles são vírus, mutantes, debilitados. Inclusive, quando você se diversifica, lembra, eu falei ontem? Você saca do pool genético, você se torna menos apto.
O azão, azinho passa a ser azão, azão, azinho, azinho. Você está no limite da diversificação e você está próximo da extinção. O barco era pequeno, irmãos? Aquele barquinho atolado de animais? Olha só o tamanho da arca. Essa é uma réplica lá nos Estados Unidos, no Ark Encounter, um parque temático sensacional. Irmão, você está guardando dinheiro para levar seu filho na Disney? Não leve na Disney, ele será doutrinado lá. Leve no Ark Encounter, esse parque temático sensacional. Do lado tem o Museu da Criação. Eu peguei essa foto de 2016, quando eles estavam construindo, para você ter uma ideia de como grande era a Arca de Noé. Um barco absolutamente fantástico, que a Bíblia descreve, inclusive, suas dimensões. E eu estou querendo fazer uma excursão junto com o Adalto Lourenço. Visite o Ark Encounter, com o Adalto Lourenço e eu, né? E a gente está montando, gente. Quando estiver pronto, eu falo para o pastor Marcos, pastor Paulo aí, fazer a propaganda. A gente quer levar aí um grupo de 300, 400, vamos invadir o Ark Encounter. É sensacional. Olha aí, depois de construída. Olha aí a despensa da mulher de Noé. Você duvidou, não é, irmã? Olha aí onde os animais estavam. Agora, e os dinossauros? Entraram ou não entraram na arca, irmãos? Olha isso aqui. Oh, crap, was that today? Tem gente que acha que o dinossauro foi extinto antes do dilúvio. Tem crente que nem crê em dinossauro, acha que é de plástico. Irmão, se você é um desses, um cético, herético desse, se converta aos fatos e à Bíblia. Dinossauros de fato existiram, tem bilhões de ossos de dinossauros, dinossauro intacto, quase, com seus órgãos internos, que já foram encontrados. Eles entraram ou não entraram na arca? Deixa eu fazer uma pergunta, não se avexe, tá bom? Quem acha que os dinossauros foram extintos antes do dilúvio? Levanta a mão. Pode levantar, irmão. Quem acha que entraram na arca e foram extintos depois do dilúvio? E quem não acha nada? Quase todo mundo. Gente, o que aconteceu com os dinossauros? Entraram ou não entraram na arca? Aí você vai falar assim, professor, o T-Rex dentro da arca? Olha aí, não vai caber. Pensou o pescoço? Os braquiossauros dentro da arca? Irmãos, quantos tipos básicos de dinossauros são conhecidos? Aproximadamente 58. Dinossauro é grandão? A sua cultura hollywoodiana do Jurassic Park vai dizer que sim. Mas dinossauros, na sua imensa maioria desses tipos básicos, são pequenos. Tem dinossauro do tamanho de galinha. Olha só, são 58 tipos básicos de dinossauros. E a especiação ainda não tinha ocorrido, lembra? Então, provavelmente, você tinha os 58 tipos básicos de dinossauros. Depois do dilúvio, eles foram se especializando, criando novas espécies. E espécie em biologia é uma coisa meio estranha, né? O bicho tosse assim, ó, o outro, duas espécies diferentes. Sabe disso, né? Em biologia. Exagerei, óbvio, mas é um critério totalmente fluido em biologia do que seria uma espécie. Então nós temos hoje, eles dizem que tem mais de 700, 800 espécies de dinossauros descritas, mas tipos básicos aproximadamente 58. Então quantos casais de dinossauros entraram na arca? 58. Muitos deles muito pequenos. Aí você vai falar assim, mas o T-Rex, professor, mesmo um casal de T-Rex era muito grande. Gente, dinossauro nasce do quê? De ovo. Olha aí, ó, T-Rex dentro do ovo. E qual é o maior ovo possível? O maior ovo possível é aquele que a Copenhague vende na Páscoa, né? Você vai lá perguntar o preço, é 7, 8 mil reais. Você nunca comprou, né? Nem eu. Gente, o ovo é feito de carbonato de cálcio, todo furadinho. Eu falo no meu livro Antevidência sobre... Talvez seja a obra de engenharia mais espetacular na Terra, são os ovos. O bichinho sobrevive lá dentro, tem oxigênio, ele respira, transpira, tem todos os canais. A comidinha do ovo é sensacional. O ovo se transforma em uma galinha. Disseram que você não pode comer muito ovo, que dá colesterol. Maldito homem que confia no homem. Hoje a gente sabe que o ovo é o melhor alimento do mundo. Pode comer à vontade, irmãos. Não dá colesterol. E nasce de ovo. Então o T-Rex pequenininho era pequenininho mesmo. Ó. Qual a idade que você colocaria um T-Rex dentro da arca? Deixa eu fazer uma pergunta para você.
bebê, criança, junior, vamos lembrar as classes da IBD, né? Adolescente, jovem, adulto, e PC. Conhece a turma do PC? Na minha igreja tinha o coral PC, né, que a gente pôs, né? Toda molecada pôs o nome de PC, né? Então eles iam cantar lá, tal, coral PC, PC, PC. Aí ficaram conhecidos como coral PC, mas ninguém sabia por que era PC, né, pastor Marcos? Até que descobriu que iam pegar a gente saiu correndo. Por quê? O que é PC? Pé na cova, isso mesmo. Que idade você colocaria, irmãos? Pé na cova não, né? Já chega aí e tal. Normalmente, acho que o mais sensato seria colocar assim, em relação aos humanos, uma idade assim, 17, 18, 19, no fervor evolutivo, pensa bem. E um T-Rex correspondente aos humanos com 17, 18 anos, seria assim, 8, tudo bem? Casalzinho aqui. Eu brinco, você chegaria na arca e perguntaria assim, onde estão os dinossauros? O cara entrava no diretório e falava assim, segundo andar, diretório, seção B, sala 57. Caberiam tranquilamente na arca. Está vendo uma simulaçãozinha ali? Irmãos, os dinossauros estavam na arca. Olha eles aí, né, no Ark Encounter. Um braquiossauro, sensacional. Quando eles saíram da arca, o que aconteceu? O mundo para eles estava totalmente hostil. Um mundo antes que a temperatura não variava. Dinossauro é réptil, não gosta de frio. Eles ficam num calor para se aquecer hoje, não é? Mas não, naquele tempo o planeta tinha uma temperatura uniforme, um vapor cobria a Terra. Depois, quando eles saem da arca, o planeta é totalmente hostil para ele. Eu fico pensando o desespero dos dinossauros, do casal de dinossauro, os 58 casais, né, aquela sessão, quando aquela pombinha voltou, com aquele galinho, pequenininho, com aquela única folhinha. Eles olharam um para o outro e falaram assim, ipa, deu mal, hein, gente, deu mal. Um planeta que tinha abundância em vegetação, porque eles eram vegetarianos. Agora, não tem mais alface. E quando falta alface, o que acontece? Até vegetariano come o churrasco, não tem jeito. E eles começaram a ser carnívoros, e começaram a se extinguir mutuamente. Veja bem, tem grandes evidências que os dinossauros estavam até o dilúvio, entraram na arca. Haviam muitos dinossauros na Terra, na época do dilúvio. E eles foram correndo das tsunamis do dilúvio. Foram várias tsunamis. E parece que eles ficaram presos em algumas partes do mundo, porque nós temos grandes cemitérios de dinossauros localizados nessa península dos dinossauros nos Estados Unidos. Tem península dos dinossauros na China, tem penínsulas de dinossauro no Brasil, tem penínsulas de dinossauros na Argentina. Os bichos percebem catástrofe antes da gente. Eles começaram a correr, e ficaram aprisionados em algumas posições e, pum, a última tsunami os sedimentou junto no registro fóssil. Temos evidências disso? Olha, isso daqui é na China. Um grande cemitério de dinossauros, você vai lá, os ossos estão na superfície. Pensa num negócio desse. Ossos e mais ossos e mais ossos, tudo misturado como umas canjas de galinha. Os ossos mais pesados estão embaixo, os mais leves estão em cima. Significa que eles estavam em lama, um monte de água. Misturou tudo e pum, sedimentou. Uma grande evidência do dilúvio bíblico. Você vai lá, acha o osso. Aqui em Hell Creek, nos Estados Unidos, um cemitério de dinossauros. Você cava com a sua mão. Mark Armitage, tem um instituto nos Estados Unidos que estuda os dinossauros, os tecidos moles em dinossauros. Ele pegou um desse, levou para o laboratório e cortou. Tinha elástico, como é que chama? O do pirula? Colágeno, elástico e plástico. Sensacional. Irmãos, a arca realmente poderia flutuar com toda essa bicharada dentro? Poderia resistir às grandes ondas? E o pessoal lá dentro, como é que ficaria? Já pensou você dentro de uma arca cheia de ondas e o barco balançando? Você morreria de enjoo. Foram fazer uma simulação, várias já foram feitas, esse artigo aqui saiu, sobre a investigação da segurança da Arca de Noé.
em um mar agitado. O que perceberam? Será que a arca de Noé tinha o máximo de conforto? Tinha o máximo de estabilidade? Ou tinha o máximo de resistência? Não. A arca tinha um melhor compromisso, está vendo que ela está no centro do triângulo? Entre conforto, estabilidade e resistência. Todo engenheiro sabe que quando ele vai construir um engenho, uma maquinaria, um instrumento que tenha que ser multifuncional, ele não pode otimizar ao máximo todas as funções. Ele tem que fazer um compromisso para que todas as funções funcionando simultaneamente, naquele compromisso tenham o máximo possível de desempenho. É exatamente o que a gente vê na Arca de Noé. O melhor compromisso entre estabilidade, conforto e resistência. Porque se ela fosse só resistente, mas não fosse estável, todo mundo morreria enjoado. Se ela fosse só confortável, mas não fosse resistente, para nada adiantaria o conforto. É como o nosso carro. O carro faria muito melhor quilometragem se não tivesse teto, se não tivesse banco, só tivesse o seu. Mas você precisa levar todo mundo, não precisa? Você precisa ter teto, porque pode chover, você tem que ter vidro para te proteger dos insetos. É exatamente isso que aconteceu com a arca. Sensacional. Irmãos, o registro fóssil, só o dilúvio explica. Você vê lá os animais todos fossilizados e soterrados em diferentes camadas. O que acontece quando um bicho morre? Em poucos dias ele já está decomposto. Significa que uma grande catástrofe mundial misturou tudo e rapidamente soterrou em várias e várias camadas. E eles ficaram protegidos da decomposição. Como é que essas camadas foram produzidas? Quem estuda o dilúvio acredita que não foi uma inundação que ocorreu imediatamente, foram grandes tsunamis que foram produzidas e foram invadindo sequencialmente os continentes, depositando camada sobre camada do registro fóssil. 75% dos continentes, esse é um slide que eu tirei de um site no YouTube, sensacional, um canal, Genesis Apologetics. Eles têm vários vídeos sobre o dilúvio, assista. Se você não fala inglês, não entende inglês, coloca lá a legenda, está legendado em português. 75% dos continentes hoje no mundo estão cobertos por sedimentos. E nesses sedimentos nós temos 95% de animais marinhos. Animais marinhos cobrindo continentes não faz o menor sentido. Isso só faz sentido à luz de uma inundação global, um dilúvio global. Irmãos, tem rochas no registro fóssil que aparecem dobradas, até algumas muito mais dobradas do que essa. Naquele debate do século, o Sacani e o Pirula ficaram defendendo que rocha pode ser dobrada com microfissuras. Haja fé, irmãos, fé que rocha dobra. Pode? Não pode não. Eu falei lá, cara, vocês têm muita fé em microfissuras. Irmãos, como é que uma rocha pode dobrar? Enquanto ela ainda não está solidificada. Ou seja, as grandes camadas do dilúvio soterraram as camadas do registro fóssil. A deriva continental que ocorreu pós-dilúvio, os continentes se separando, exerceu pressão sobre essas rochas ainda não solidificadas e elas se dobraram. Só se explica o registro fóssil à luz do dilúvio. Você vai em cima dos Alpes, do Himalaia. Eu fui na Serra do Rastro outro dia. A pessoa disse assim: meu pai tem uma casa aqui em cima, está cheio de fósseis de animais marinhos, conchas e tudo mais. Como é que pode ter concha no topo dos Alpes? Os naturalistas falam assim: aquilo lá era um fundo de um mar que ao longo de milhões e milhões de anos, com a deriva continental, foi se erguendo, agora é um monte. Faz sentido, irmãos? Nenhum. Sabe por quê? A erosão come 4 milímetros por ano o topo dos montes. Se esse processo fosse lento, gradual e sucessivo, pelo menos 100 vezes o topo dos montes já teriam sido lavados pela erosão, você não deveria encontrar mais nenhum vestígio de um fundo do mar. Qual é a única forma de você explicar animais marinhos, restos de animais marinhos no topo dos grandes montes do planeta? Um processo extremamente rápido.
que pela deriva continental ergueu esses montes e junto a lama com animais marinhos se depositando sobre esses montes. E os restos de animais marinhos estão lá. Isso significa que esse processo foi rápido e recente. 6.000 anos, não mais. 6.000 anos, não mais, porque senão já teriam sido lavados. Muito bem, chegamos no Apocalipse. Como a terra será destruída? Como é que será o final de toda a história humana? Será que a Bíblia descreve? Descreve melhor? Olha, a ciência descreve de uma forma bem diferente do que a Bíblia descreve, não é? Tem muita gente, inclusive, preocupada. Há várias e várias hipóteses de como o mundo terminará. Uma dessas hipóteses é por aquecimento global. O planeta está aquecendo e antes de virar esse século, está vendo ali, 2000, interrogação, interrogação, ficará assim. Aí a pergunta que eu encontrei num desses sites é: quantos dias para a extinção? Nem quantos anos, nem quantos séculos. Eles já estão calculando em dias. Seremos extintos, irmãos. Vamos cozinhar no planeta Terra, o planeta Terra se tornar totalmente quente, inóspito para a vida. Essa é uma das previsões da ciência. A outra aconteceu recentemente, passou um asteroide perto da Terra, mais perto do que da Lua. Ficaram todo mundo preocupado, vai bater na Terra, vai se destruir a Terra. Olha, um asteroide é o 2023 MU2, mais perto da Terra que a Lua, aproximadamente 217 mil quilômetros. Todo mundo ficou preocupado que o meteoro ia bater na Terra, ia destruir a Terra. Hipótese número 3. Alguns cientistas preveem que o próximo máximo solar, período de pico das atividades do Sol, durante cada ciclo de 11 anos, poderá ser maior do que os anteriores. Em 2025, o ciclo de atividade solar vai ser tão forte que vai chegar aqui uma nuvem solar, um vento solar e vai destruir a Terra. Irmãos, 2026 você me manda um e-mail. Professor, estou aqui ainda, você também está aí? Eu falo, sim, amém. 2025, irmãos, a próxima catástrofe, um grande ciclo de atividade solar, vai destruir as telecomunicações. Outro dia estavam comentando sobre a estabilidade do Sol. Aí eles falaram assim, nossa, o Sol ele está aquecendo, significa que há 1 bilhão de anos atrás a Terra estaria congelada, não poderia ter dado origem à vida, né? Mas ele está aquecendo. Aí perguntaram, o que vai acontecer com o Sol? Ele está aquecendo, está gastando a sua energia. Quando a energia gastar suficientemente, ele vai se contrair e explodir. Bum. Aí perguntaram, quanto tempo vai demorar isso? Aproximadamente 5 bilhões de anos. E uma das pessoas falou assim, nossa, se o Sol explodir, destruirá a Terra, não é? O rapaz respondeu, sim, a Terra será destruída se o Sol explodir. Aí ele escreveu assim, nossa, estou preocupado. 5 bilhões de anos. E ele estava preocupado, irmãos. Mais uma hipótese, o Sol explodirá e destruirá a Terra. Os mares estão subindo, vão invadir os continentes. Você mora no Rio de Janeiro, venda seu apartamento. Invadirá os continentes. Não é assim? Não tem as catástrofes do Rio de Janeiro que são anunciadas? Grandes ondas atingirão o Rio de Janeiro e o planeta será inundado novamente. Grandes terremotos e tsunamis. Quem já assistiu esses filmes aí? Vai destruir a Terra. A hipótese número 6. A hipótese número 7. O desmatamento está aceleradíssimo e nós vamos perder toda a nossa vegetação. O planeta se tornará num deserto árido. A hipótese número 7. Hipótese número 8. Terá tanta poluição que a gente não vai conseguir mais sobreviver aqui. Tem uns filmes que falam sobre isso, não é? Você vê lá em 2079, tudo sujo, a gente teve até que construir uma nave espacial lá no espaço para fugir, né? Lembra do filme? A outra hipótese, outro dia eu estava assistindo um filme com o Nicolas, é hipótese número 9. A Lua vai perder a sua estabilidade e vai cair na Terra e matar todo mundo. Até um filme, não olhe para cima. Assistiu o filme, irmão? Não olhe para cima. Pode olhar tranquilamente, irmãos. Pode olhar tranquilamente. A Bíblia não diz que será assim. Há tanto medo que o Elon Musk quer levar você para Marte.
Por que eles querem habitar um outro planeta? Ou tornar esse planeta habitável? Porque eles acham que a Terra será destruída. Essa está em rota de extinção. Agora vamos construir um foguete, vamos levar todo mundo para Marte. Você iria para Marte? Eu já falei ontem aqui, Marte é totalmente inóspito para a vida. O solo não tem os minerais necessários. A atmosfera é extremamente rarefeita. Só tem CO2 lá na atmosfera. Agora, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre o final dos tempos? Primeiro ela diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Irmãos, a terra é um presente de Deus. E quando Deus dá um presente, Ele dá um presente perfeito. O que a gente observa hoje na terra, ela é toda tamponada e toda protegida para qualquer tipo de perigo desses que eu mostrei para vocês, que pudesse comprometer a vida na terra. Se a gente tenta aquecer a terra, a gente não consegue. Se a gente tenta poluir a terra, a gente não consegue. Se a gente tenta destruir a terra, a gente não consegue. Nem se o ser humano decidir destruir a terra, ele não conseguirá. Por quê? Porque Deus já deu essa terra de presente, Ele monitorou a terra, Ele estabeleceu na terra vários e vários mecanismos de proteção, inclusive contra as nossas atitudes não muito bem pensadas. A terra é um presente de Deus. O Sol, o que acontece com o Sol? Você sabia que tem várias e várias e várias estrelas no universo? São mais de 2 trilhões de galáxias, com cada uma dessas galáxias contendo de 100 a 200 bilhões de estrelas. Pastor Marcos, que todo Marcos sabe fazer cálculo, né, pastor? Muito bem. 2 trilhões vezes 200 bilhões, quanto deu, pastor? 60 sextilhões, pastor, de estrelas. Você sabia que entre as 60 sextilhões de estrelas, o Sol é a melhor estrela para ter um planeta do lado para acomodar a vida? É a estrela perfeita. É de longe a mais estável comparada com todas as demais. É que emite a radiação certa, ultravioleta, infravermelho e visível. O Sol é extremamente estável. Você olha o Sol lá, ele está calminho. Tem estrela que é nervosa, que ela explode. Tem estrela que contrai, expande. Tem estrela que orbita outra estrela, extremamente nervosa. O Sol é calminho, absolutamente calminho. Sensacional, traz a radiação certinha para o planeta certinho. Então, irmãos, essa ideia de que o Sol vai explodir e destruir a Terra é o quê? Fake news. O Sol é maravilhoso, ele emite a radiação certa, mas um pouco dessa radiação não é muito boa. O que Deus fez? Trocou o Sol? Não, às vezes ele não gosta de soluções simples. Ele é meio exibido, exagerado. E bastante bem-humorado. Às vezes ele fala assim, não, agora eu vou dar o meu show. Entendeu como é que Deus faz, né, pastor? Não é assim? Vê se a minha teologia está correta. Às vezes ele fala assim, hoje eu vou dar o meu show. Eu vou preparar, na realidade, uma camada protetora para a Terra. Ele pôs a camada de ozônio, irmãos, que filtra direitinho a radiação ultravioleta. Filtra o UVC, deixa passar só a quantidade de UVB necessária, 95% é absorvido, e deixa passar o UVA, que é bom para a sua vitamina D. O Sol é estável? É, muito calminho. Mas ele tem uns períodos na sua existência de nervosismo. Periodicamente, o Sol passa por TPMs, como as mulheres. Mas Deus é misericordioso com seres assim, não é, mulheres? E com o Sol também. Mas o que ele fez? Quando tem uma explosão solar, aquelas de 2025, e o vento solar vem para a Terra, o que acontece? Nós somos protegidos por um campo magnético absolutamente sensacional, formado por uma liga de ferro e níquel, que gira dentro do planeta, e desvia essa radiação para os polos, e ele lá dá o seu show, a aurora boreal. Deus fez um planeta absolutamente fantástico, sensacional, protegido, e um planeta em que ele dá o seu show. É um show pirotécnico que acontece lá nos polos. Então, essa hipótese de que uma nuvem, uma atividade maior do Sol, possa mandar um vento solar que destrua a Terra, está eliminada, porque nós estamos protegidos. Isso é o que, gente? Fake news. Aí a Lua, que vai cair na Terra. A Lua é sensacional. A Lua tem várias funções. Primeiro,
é uma função muito interessante. Não sei quem está casadinho aí já fez essa promessa. Querida, te darei a lua. E ela acreditou, hein, Marcos? Casou com você. Essa é uma função. Mas tem outra função. A lua inclina a Terra em 23 graus e meio. Então nós temos primavera, verão, outono e inverno. A lua é sensacional. Ela cria as marés. Água parada é dengue. Então ela mistura a água na terra. Ela é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está 400 vezes mais próxima da Terra. Então nós temos na Terra eclipses lunares perfeitos que cobrem 100% o Sol. É um show, ele dá o seu show. Depois de ele fazer tudo isso com a Lua, ele vai lá e dá o seu show. Eclipses perfeitas. E o pior, a gente descobriu que a Lua não está em direção à Terra, ela está se afastando da Terra, 4 centímetros por ano. Tem um propósito nisso. Por isso que Jesus não pode demorar muito para voltar. Porque se ele demorar muito, você vai na praia, você vê aquela marezinha, né? Maré alta, maré baixa, e você dá graças a Deus. A oração da Lua, conhece, irmãos? Quando a próxima vez que você for na praia e vê aquela marezinha alta, marezinha baixa, mas que não invade os continentes, não cria grandes tsunamis, você fala, Senhor, graças te dou pela Lua, Senhor, que agora está pela sua atração gravitacional movimentando as águas dos mares. E água parada, Senhor, é dengue, é morte, está criando as correntes marítimas, oxigenando a água. E graças te dou, Senhor, porque a Lua não está aproximando, porque se estivesse aproximando, amanhã, quando eu viesse aqui, não seria uma marezinha, seria uma tsunami, Senhor. Amém. Gostou da oração da Lua, irmã? Guardou aí, né? E agora está se afastando, por isso que a gente sabe que Jesus não pode demorar, porque se afastar demais, o que vai acontecer? Acaba a maré dos mares, e a gente morre aqui, com água estagnada. Então essa ideia de que a Lua vai bater na Terra é fake news. Irmãos, um asteroide vai bater na Terra? Durma em paz, cálculos foram feitos, e nos próximos 100 anos, nenhum asteroide baterá na Terra. A gente conhece, monitora o espaço e sabe a movimentação desses astros. Mas se um tentar, o que acontece? Os outros planetas funcionam como guardiões cósmicos, eles atraem por gravidade ou repelem por gravidade. Deus fez a Terra e nos deu de presente e protegeu com os outros planetas. Os outros planetas estão lá para nos proteger de asteroides. A última barreira é a Lua, por isso que ela é toda perfuradinha, como um queijo suíço. Incrível. Então essa ideia de que vamos ser destruídos por asteroides é fake news. Nós temos a atmosfera perfeita de nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio para as nossas proteínas, oxigênio para a nossa energia. Quando cai um raio, você já viu um raio? Aí você fala assim, Deus, por que o Senhor criou raio? Que coisa terrível, Senhor. Então, o moleque vai jogar bola lá, desobedecendo a mãe, né? Cai na cabeça e pum, morre. O infiel, né, irmãos? Deveria ter obedecido a mãe. Para que serve raios? Para atomizar o nitrogênio, para reagir com o oxigênio e formar NOx, que quando chove, chove com água, ácido nítrico, chuva do bem, a chuva ácida. Nitrito e nitrato é absorvido no solo pelos micro-organismos, as bactérias nitrificantes, e forma amônia. A amônia faz o alface crescer. Se você é apressado, a vegetariano come o alface. Se você é mais calmo, espera a vaquinha comer e faz um churrasco. Irmãos, nada contra os vegetarianos, mas sabe qual é o desespero dos vegetarianos? Plantas carnívoras. Esse o Debrando já sabia. Gente, e a gente vai olhar a atmosfera da Terra, tem um pouquinho de CO2. Estão demonizando o gás carbônico. É um gás do mal, você tem que pagar para viajar e produzi-lo. Olha só, ele vai esquentar o planeta e tudo mais. Mas sabia que CO2 é o gás da vida? Sem CO2 você não estaria aqui? É o CO2 que gera todo esse ciclo de carbono. É o CO2 que alimenta as plantas. As plantas crescem porque absorvem CO2. E a quantidade de CO2 no planeta subiu um pouquinho? Subiu. Por quê? Porque a gente está queimando o CO2 que foi sequestrado durante o dilúvio no soterramento do carvão e do petróleo. A gente só está repondo um pouquinho do CO2 que a gente sequestrou. E as plantas estão agradecendo. Olha, isso aqui é um dado. Ó. A superfície da Terra, coberta por
vegetação aumentou drasticamente nas últimas décadas, graças ao aumento da emissão de CO2. Mas tem problemas. O nível dos mares está aumentando. Irmãos, está aumentando a quantidade de CO2, as plantações agradecem, as colheitas estão ficando mais férteis e o planeta está ficando mais verde. Então isso aqui é fake news. Desflorestamento é fake news. Assista, o professor Ricardo Felício, um grande climatologista formado na USP, docente da USP até recentemente, e deu uma palestra para mim lá no Fé e Ciência, Deus, a Terra e o Clima. Eu fiz 10 perguntas para eles, assista, sensacional. Os mares estão subindo? Está vendo essa marquinha ali, marcado por aquela seta azul? O James Clark Ross, um comandante da Marinha Britânica, em 1841, foi lá numa ilha, na Tasmânia, e fez uma risca ali, uma marca, para ver se o mar subia ou não. Você vai lá e em 2023 a marca está exatamente no mesmo lugar. Você vai na praia, Guarujá, como é que é aqui? O pessoal de... Qual é a praia mais próxima? Que pergunta. Desde pequenininho o mar está no mesmo lugar, não está, irmãos? Por quê? Porque é um decreto divino. Irmão, descanse em paz, o mar não subirá. O homem pode tentar derreter as geleiras, não conseguirá. Por quê? Porque em Jeremias 5:22 está escrito assim, não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará. Ainda que se levantem as ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o transpassarão. Ô glória, amém? Irmãos, outro dia uma mãe me ligou, disse que a menina tinha chegado em casa, a filha, toda preocupada, desesperada. Mãe, o planeta será destruído, os mares invadirão, estamos aquecendo o planeta, está acontecendo isso, mãe, toda desesperada. Ela pegou a Bíblia e leu esse versículo para ela. E a menina dormiu em paz. Descansa em paz, irmãos. Deus fez um decreto perpétuo. Um decreto perpétuo. Então isso daqui é fake news. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Cuiabá bateu o recorde de temperatura. Irmãos, aquece e esfria, e a temperatura continua na mesma média mundial. O ruído, são períodos, tem cidade na Europa que mediram durante a Idade Média a temperatura, era mais quente do que hoje. Então são ciclos naturais. Então isso daqui, fake news. Nós temos a atmosfera perfeita, então isso aqui é fake news. Fake news que a gente precisa mudar para Marte, irmãos. Então o que acontece? A Terra, ela é um presente do nosso grande Deus, e ela está toda protegida. Mas quando a terra será destruída? A Bíblia já disse, irmãos. Sabe como a terra será destruída? Em 2 Pedro 3,10, apocalipticamente, nossa, falei certo? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Irmãos, descanse em paz. O dia que a terra for destruída vai ser assim, Deus vai desestabilizar todos os átomos, e vai liberar a energia desses átomos. Os elementos ardendo se desfarão. Não é uma explosãozinha atômica que o homem vai produzir. O universo inteiro vai explodir atomicamente. E todas as obras da terra serão consumidas, se queimarão. Então o que vai acontecer para você, se você estiver nesse dia? Vai ser assim, estou na glória. Entendeu? Imediatamente. Agora, quando ocorrerá?
A Bíblia diz que nem o filho sabe, só o pai. Então você tem que viver como se a terra fosse destruída amanhã. Você tem que viver em paz com Deus, em paz com seus irmãos, você tem que viver com as suas dívidas pagas, com os seus erros perdoados. Você tem que estar pronto, irmãos, para esse... Oi, pastor. O verso 11, é o verso 11 isso, continua no verso 11. Estais preparados, porque a gente não sabe. Ele não quis revelar. Então a Bíblia responde melhor, não responde? E ela nos tranquiliza. Deus decretou, Ele fez decretos. Assista o meu podcast Fé e Ciência, IPPTV, a Bíblia e a Ciência. Meus livros estão esgotados, mas se você quiser adquirir na Editores Ion, olha, www.editoresion.com.br. Na Coval Press, se você quiser adquirir lá, não pus o endereço, mas usa o código Coval10, você vai ter 10% de desconto, você pode vir com os livros autografados. E essa minha família linda, maravilhosa, que eu estou com saudade já, não é? Olha, irmãos, a Bíblia é, de fato, um livro digno de toda a confiança. Levanta ela aí, última vez, vai, levanta, fica com ela levantada. Nossa única regra de fé e prática, a Bíblia. Levanta, você trouxe o celular? Pode, vou deixar levantar, levanta o celular. Amém. Nossa única regra de fé e prática, um livro magnífico. Claro, está baixando, irmão, não abaixa. Claro, suficiente, necessário, inerrante, autoridade final, inclusive sobre todos os eventos que ocorrerão nessa terra. Então é esse grande Deus que inspirou a palavra de Deus. Palavra digna de toda confiança. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino. Seja o nosso louvor, seja a nossa glória, ontem, hoje e sempre. Eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.